Oi, gente! Tudo bem? Como estamos todas e todos e todes aí em casa? Todos os corpos isolados aí? Olha, então aqui estou enviando um convite para os seus contatos, que estamos em live. The Ciência entrou, que inclusive a gente já vai ter aí um bate-papo. Tudo! Maravilha! Bom, então vamos lá, né? Já vou começando aqui, aí a gente vai entrando, e aí a gente vai se conhecendo e vai se conversando. Primeiramente, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos a Oi, Another Other Side, tudo bem? Bem-vindo, né? Gente, essa é mais uma live que nós estamos fazendo aqui no Projeto Corpo Isolado. Hoje, nosso convidado é o Thiago Dominoni. Thiago é diretor, coordenador da Companhia de Ciência. E o Thiago também teve essa experiência de trabalhar, de coordenar um corpo, né? Um corpo de uma companhia, um coletivo, de forma isolada. E esse é o tema da nossa live hoje novamente, né? A gente vai falar sobre como que é a criação, como esses corpos isolados criaram em coletivo, como que funciona isso. Bom, mas antes de tudo, quero dizer que esta é uma ação do Projeto Corpo Isolado, é uma contrapartida social, faz parte do Projeto Corpo Isolado as artistas Maísa Ribeiro, Andréa Frag, André Franciscone e Daniel Ramos. E eu, Sabrina Marques, também estou aqui com vocês, né? Esse projeto, ele é realizado, tem a colinha aqui. O projeto, ele é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, é isso. Bora partir para essa conversa, vamos conversar, quero conhecer melhor o Thiago, quero conhecer melhor a Ciência e também esse processo de trabalho, de criação aí nas telas, né? Como que foi esse teatro, esse fazer teatro online, enfim. Bora lá. Deixa eu chamar aqui então para nossa conversa, Ciência, mandando. Yes! E aquele rolê, né, gente? Oi, Nai, tudo bem? Bem-vinda! E aquele rolê, né, gente? Aquele rolê de torcer pra não cair. Oi, Ti! Você abriu ali com a câmera virada, eu falei, meu Deus, ferrou, travou. Vai dar tudo de novo. Foi só para dar um susto. De susto a gente já tá acostumado. Suspense básico. Boa noite, meu amor. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Primeiro assim, obrigado, tá? Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui e por trocar, por conversar com a gente. Claro, vamos junto. Yes! Ti, e aí? Primeiro, antes de tudo, né? Oi, Fábio! Oi, Anne! A louca, né? Falando oi pra galera. Oi, gente! Chega mais, bora conversar. Oi, gente! Ti, primeira coisa, e aí? Você é diretor, dramaturgo, artista, estudante, você é tudo, menino! Sim, amor, é uma breve apresentação sucinta, né, pra gente se conhecer. Sim. Lá, eu quero conhecer também você e esse projeto mais. Ai, amo. 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 Oi, gente, boa noite. Então, sou o Ti Dominoni, aqui em Curitiba, moro aqui em Curitiba, é importante a gente falar isso, né? Estamos aqui na tela, vai saber que território a gente está aqui. Exato. Tá participando, né? Então, estou aqui em Curitiba, aqui eu atuo como ator, diretor e dramaturgo. E gosto muito de pensar as relações dessas áreas com a mediação teatral e a mediação literária, que são duas áreas que compõem esses outros processos criativos dessas outras funções, né? Quando a gente vai pensar uma contrapartida social, quando a gente vai pensar movimentos de formação de plateia.
Então são Sim. áreas de interesse e sempre estudante, né? Ainda fazendo outras formações para gente cada vez mais incomodar os que estão sossegados. Amo! A gente não para, né, gente? O estudo é diário, frequente, sempre, enfim. A gente não Ah, para. E a Deciencia? Como que é? Você é diretor, coordenador? Como que é formada? A Deciencia, ela é uma companhia que tem um corpo, digamos, um corpo, né? De bastante corpos, bastante pessoas. É, como que é a Deciencia? tá. Então, para a gente começar primeiro, gente, um viva para esse projeto Corpo Isolado. Ah, Uhul! Amo, eu queria agradecer a existência desse projeto, agradecer o convite, lindíssimo, delícia esse projeto. Então, bora cada vez mais, Fundação Cultural nos espere, que ó, não vamos parar. não vamos Parabéns parar. pelo projeto, parabéns pelos projetos, lindos Obrigada. trabalhos aqui no Instagram. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito feliz de ver Ai, esse que trabalho. bom! Muito legal. Obrigada. Você acompanhou alguns vídeos, algumas vídeos performances? Acompanhei tudo. Eu falei, claro que eu vou ver tudo. Claro, com certeza. Se é pra estar junto, tem que estar Tem que junto, estar né? Não junto. só fazer a conversa. Não, estamos juntos aqui mesmo. Acompanhando É, as muito amigas. legal. Ótimo. Super. Mandar um beijo para os outros artistas do projeto, que são 4 artistas dentro desse projeto. São quatro São 4, artistas. São 4 artistas performers. E a gente está aí, cada uma com 5 vídeos. E a proposta é em 1 minuto, que é esse tempo Oh, meu Deus. tecnológico, como que em 1 minuto a gente coloca o nosso corpo ali. Como que a gente, enfim, o que que a gente conta com esse corpo, né? O que que esse corpo joga. E aí essa relação câmera-corpo. E a gente viveu isso tanto, né? E eu não sei até onde desgasta, até onde tem o interesse. Enfim, estamos aqui na câmera agora. Como que é essa nossa relação? Como que se dá essa relação? Qual é a nossa relação hoje com essa câmera, né? Afinal de contas, a gente está com uma câmera o tempo todo, né? Na verdade, é... eu estou aqui com você, mas saindo daqui, eu vou, sei lá, comer, e aí eu vou fotografar essa comida, eu vou, sabe? Essa coisa maluca, né? Parece que a câmera agora ela é uma extensão do nosso corpo, né? Enfim, e é pensar isso também, o corpo isolado, também é pensar essa relação humano-câmera, estamos sendo vistos o tempo todo, esse show de Truman. Que ótimo, amigo. Que continue mais, que perdure muito, muito. Ai, Muito legal de acompanhar o projeto. Muito legal. Bem contente de ficar massa. divulgando o projeto também, mandar para a companhia. Arrasou. Queria começar com essa viva, assim, para a gente fortalecer essas histórias, né, que estão acontecendo. Fiquei pensando, eu vou lá conversar para a gente trocar os processos criativos, mas que delícia conhecer ambos os processos criativos da conversa, né? Então, eu Sim. tô bem curioso também. Ai, que Então vamos lá, delícia. vou te responder. Que senão eu Vai, começo, eu quero saber. objetivas, quase nunca. Então, amor, a disciplina, ela tem uma trajetória de 6 anos. Eu, Oh, às meu vezes, Deus. falo 5 anos porque eles me confundem, mas quando eu conto no dedinho, eu lembro que são 6. Ela inicia em 2016, dentro de uma instituição pública, que é a Biblioteca Pública do Paraná, Uhum. onde a biblioteca estava pensando como se tornar um centro cultural dentro de um espaço majoritariamente literário. Mas. Então, a biblioteca passa por uma reforma arquitetônica no espaço, e esse espaço produz estímulos para que as pessoas se conversem, se encontrem, que interrompa essa ideia de silêncio e pense o livro para além do papel, mas pensar performatividades. Super. Então, a Udicícia começa com um nome chamado Oi, Isabel. Desculpa, eu fico interagindo com Vai vocês na falando hora. oi, o pessoal vai, a gente vai Então, falando. então, ele começa com um projeto chamado Descubra Sua Licença Poética. O primeiro mote desse projeto
era para ser um laboratório para aproximar ou ruir as funções teatrais. Eu ficava circulando a cidade e via que muitas pessoas desistiam dos processos criativos porque na hora de apresentar falava: mas eu não quero ser atriz, não quero ser ator, não quero ser performer, eu sou apaixonado pelo teatro. Mas todo lugar que eu entro, querem que eu me apresente, eu tenho que sair. Sim. E aí comecei a pensar, quais são as poéticas de uma contra-regragem? Quais são as poéticas dos bastidores? Como pensar ruído, coreografias, performatividades nas transições de palco, sem pensar que aquilo está só a serviço da obra? Como pensar aquilo como obra também? Sim. Então, o Licença Poética ele tinha essa prerrogativa, e a segunda, de ter um grupo grande, mas com uma faixa etária muito entre 18 e 70 anos. Diversa! No mesmo grupo. Uau! E além da faixa etária, obviamente, corpos que se destoam de suas trajetórias por tudo que eles carregam. Então, essa era a primeira premissa. Fazer um juntamento de pessoas entre faixas etárias completamente diferentes, entre corpos, etnias, racialidades, letradas, não letradas, tudo que... Porque normalmente fica um grupo de, sei lá, 20 a 30 anos trabalhando juntos. Sim. Ou, né? Como que é pensar um processo criativo com pessoas que estão com as suas gerações em conflito? Porque, né? Elas são travessias uma da outra. Super. Então, esse foi o primeiro mote. E aí, nesse mote, o resultado não era pensar um resultado, um espetáculo. O resultado era dividir processualidades. Então, momentos a gente fez instalações performativas no prédio, momentos, exposições de fotografias, outros participantes produziam dramaturgias, outros contos, outras rubricas para serem lidas. Então, no final do ano, esse grupo de 20 pessoas dividiu tudo que foi colhido nesse processo. Poucas pessoas, às vezes, não, poucas, metade do grupo fazia a performatividade, mas outros iam para outras mídias. Então, já tinha um laboratório de mídias. Que incrível. Então, isso entre 2016 e 2018, 18. E aí, em 2018, eu faço um processo para começar a pensar a mediação teatral e a multiplicação de pessoas que pensam e trocam processos criativos. Ou seja, como criar essas pessoas que passam por aqui, criam processos criativos para ir trocar com outras pessoas. Como que elas montam um workshop, como que elas olham para o processo delas e veem o que está acontecendo. Então, isso em 2018 começa a se pensar o processo criativo e a possibilidade de cada integrante transformar o seu processo criativo em algo para trocar. Que incrível. E aí vem o projeto de ser transformado numa companhia de teatro. Que legal. Faço esse convite no quarto ano para a instituição para ter uma primeira companhia de teatro dentro de uma instituição pública, como biblioteca. Então, ela passa pela essa segunda fase, em 2019. Quando a gente inaugura, começa a pandemia. Então, a gente começa o processo da companhia de teatro com as portas fechadas. Uau! O que é muito simbólico, né? Pensar em começar um teatro sempre na rua. A gente sempre é jogado para os encontros. Vamos tocar essa parada. E aí depois, então, a gente passa a pandemia como companhia. Pós-companhia, depois desse 1 ano e meio, 2 de companhia de teatro online, volto agora para esse ano e ela se transforma num coletivo de se inicia. Então, assim, resumindo, então ela passa por esses 3 lugares, com corpos de até 20 pessoas, sempre por um número, pensando sempre as faixas etárias. Aí agora na conversa vai me perguntando, eu vou te contando os detalhes. Não, tudo. Mas acho que esse resumo é importante para... E o que eu quero saber também é se essa é uma companhia, como que eu digo, transitória, né? Se esses corpos transitam. Então, por exemplo, é um corpo, digamos, fixo de integrantes, ou existe uma abertura anual para que entre novos corpos? Como que funciona essa ligação? Porque isso interfere muito também, né? A gente pensar isso. Se a gente tem um coletivo de pessoas que trabalham juntos aí por tanto tempo, é uma coisa. Se está sempre nessa rotatividade, digamos, como que é essa questão para esse coletivo?
Ele é um coletivo transitório, todo ano abre uma seleção. Aham. Então, quando ele era oficina, abrir uma seleção para 20 pessoas, que já faz a gente pensar em espaço público, que é as instituições públicas colocam no site, Uhum. né, inscrição aberta. Tem acesso ao site. Uhum. Então, normalmente, depois você vai vendo estatisticamente, só as pessoas do centro iam fazer os testes seletivos, né? Uhum. Então, a gente começa a pensar na seleção. Então, sempre foi aberta a seleção e depois, para a companhia, foi de fato, mais do que abrir inscrições, foi pensado em o que a gente entende de seleção, dessa palavra que seleciona corpos Uhum. que podem ou não podem fazer parte de um projeto teatral por conta de alguns desejos ou do diretor ou da instituição. Sim. Então, de quando se firma a companhia, abre a seleção novamente, Uhum. só que reescrevendo a ideia de seleção de elenco. Não pedindo habilidades artísticas, Uhum. pensando geografias, não pedindo pré-requisitos, mas só tentando encontrar desejos, Desejos. corpos, Uhum. corpas que queiram produzir e pensar teatro. Esse era o nosso item. Então demorou para entender isso e para depois começar a bifurcar a seleção em Uhum. bairros, em lugares, em coletivos, para que a gente não tivesse inscrições só de pessoas que acessam o site da, Uhum. da instituição. Para não ficar aquela coisa ali central, né? Enfim, para que. Então, o coletivo sempre mudou Uhum. para, acho que umas 5 ou 6 pessoas foram sempre refazendo as inscrições e algumas permanecendo, depois outras saindo, ficando no bastidor para deixar outras pessoas entrarem. Mas a companhia, a última seleção tinha acho que 5, 6 pessoas dos anos anteriores em outras funções também. Uhum. E aí todo o restante foi feita essa seleção no ano. Que Então foi incrível. a Isabel comentando que foi muito lindo Ah. esse processo de seleção da companhia, que óbvio foi com a maravilhosa Isabel, foi com a Dalvinha Brandão e com o Kleber Pereira Borges e a Carol, que foi a psicóloga da companhia. Então essas 4 pessoas criaram opções e estratégias para selecionar, essa palavra acho que ela é tão ruim, né? Mas para Uhum. olhar para pessoas que querem encontrar desejos de interesse. Então a Sim. gente fez um processo bem lindo para pensar a seleção e repensar os editais de seleção de elenco dentro dos Exato. nossos espaços públicos. Exatamente. E aí você disse que começou a companhia, né? Esse coletivo, esse corpo, companhia, digamos, coletivo, na pandemia. Assim, 2020, isso? Sim. E aí, porque é isso, né? A gente, poxa, ali 2019, esses corpos, talvez, não sei como estavam, mas se jogando numa sala, juntos ali, né? Sentindo. E aí vem pra tela. E você dirigindo. Você ali, né, nesse lugar desse olhar da direção. Então, além de estar com cada corpo, eram quantos integrantes? 20 em 2020? 20. 20, isso. Né? Que loucura, né? A gente se conhecendo através de telas. E aí, com essas telas, todas as questões, né? Porque a gente tem uma série de questões. O tempo que a plataforma permite, a conexão com essa internet, como que é o ambiente que cada integrante está, que cada corpo está isolado. É um ambiente, eu digo ambiente seguro, porque não sei, nem sei se é essa palavra seguro, mas um ambiente pelo menos confiável, confortável para que a gente possa se jogar enquanto artista. Porque, né, pensando aqui um pouco, refletindo sobre o fazer teatro em casa, se eu compartilho essa casa com outras pessoas, outros corpos que talvez não tenham contato com a arte, é uma coisa. Como que eu me sinto à vontade para fazer um trabalho vocal, um trabalho corporal, né? Enfim, como que foi essas questões? Como que você sentiu isso? Como que foi isso? Como que você sentiu isso desse corpo, desse coletivo? Como que foi isso? Né? Foi assim, desesperador, né? Acho que para todos e todas que estão vivenciando isso. Mas tem uma coisa que me ajudou a pensar o processo criativo, que é quando o edital não pede o pré-requisito para a seleção,
ele também está entendendo, eu estou entendendo como direção, como é que eu vou ter o pré-requisito se eu não conheço as pessoas? Se eu não conheço os desejos das pessoas que elas querem criarem. Então, a primeira premissa foi, a minha proposta de direção não é chegar com uma ideia, partilhar a ideia e oferecer ao elenco para que eles escavem uma ideia. Isso já quer dizer que no processo das telas, o meu primeiro mote foi pensar o vínculo afetuoso entre essas pessoas, porque tem outra questão também. Na nossa CIA, ninguém recebia bolsa. Então, eles estavam lá por estar. Desejo mesmo. Então, dois processos, né? Que é as telas, a distância, os processos criativos, e não tinha nenhum apoio financeiro para que esse elenco permanecesse. Passamos 1 ano e meio com 2 desistências só. Uau! Isso é Então, muita coisa. E olha que é aí, um ano pandêmico, né? pandêmico, né? Foi 16 meses de trabalho. Então, o que me fez pensar as telas foi, primeiro, não se perguntar se o que estávamos fazendo era teatro. Boa. Não vai. Será que a gente vai fazer teatro? Não, a gente vai conversar, a gente vai ler, a gente vai produzir outras coisas. E a segunda coisa que me fez pensar as telas foi a saúde mental da nossa trupa, da nossa grupa, de todas as pessoas envolvidas. E aí eu fiz um trabalho de. E a ideia não é, obviamente, com o coletivo resolver as questões pessoais, mas era pensar como que a palavra circulava de cada integrante. Porque quando a gente está num grande grupo, 8 falam, às vezes no outro dia 16, nos outros 7. Como que eu poderia acessar a boca, né, a palavra, a língua de cada um que está ali? Veio a ideia de trazer uma psicóloga no grupo, que ela visitava o grupo 1 vez por mês. Que incrível. E além da psicóloga, o que ela fazia? Ela encontrava a gente, eu encontrava com ela também. Eu não poderia, obviamente, passar informações para elas do que eu achava, mas só os fatos concretos. E ela me ajudava a instigar no grupo a vontade de falar: isso é um ruído, isso não é um ruído, aqui eu não me sinto, aqui não estou fora. E ela, com o olhar da psicóloga, ela entendia: isso é questão do grupo. Não, isso é uma questão da Sabrina, que é da vida dela, pessoal, que está atritando aqui. Aí a gente tinha um corpo, uma equipe de psicólogos, que eram 6 psicólogos, onde aí eu fazia uma reunião pessoal com a pessoa, falava: como é que você tá, essas questões aconteceram. Se eu estou te convidando, se você quiser, a ter um acompanhamento com um psicólogo para você se cuidar, se pensar. Então, quando a gente sentia que tinha a questão da saúde mental da pandemia invadindo a questão pessoal, o processo criativo, aí a gente oferecia o corpo de psicólogos para a pessoa ter um atendimento pessoal e conseguir se sentir mais segura dentro do grupo. Uau! Então, a primeira estratégia foi criar, além de um processo criativo, né, pensar o espetáculo e tudo mais, o afeto, pensar como que esse coletivo se entendia seguro, firme, para compartilhar suas vulnerabilidades. Então, a primeira questão foi 3 meses de trabalho só para se ouvir. Incrível. Vamos ouvir as pessoas. Então, não tinha preocupação com o processo, não tinha preocupação no que ia ser, não tinha preocupação qual vai ser o espetáculo. E eles: o que vai ser, o que vai ser? Eu respondia: o que vai ser, o que vai ser, como um grande eco na orelha de todo mundo. Mas, então, as estratégias dos encontros era pedir leituras para as pessoas, o que elas queriam que a gente lesse, quais eram os motes, porque aí a gente conhecia as pessoas por outras vias, e não já no processo. Essa é a ideia, vamos criar isso. Isso ia causar, na minha concepção de produção, ia causar muita frustração, muita expectativa, muito, quando vai ser? E a dia, a pandemia? E aí, então, a primeira estratégia foi criar vínculo entre aqueles corpos, através de um olhar da psicologia, para entender o que é do processo criativo, é do processo criativo. O que é óbvio que essas coisas, né? E aí, quando a pessoa está em delicadezas pessoais, ela vai ter um atendimento com uma pessoa especializada, vai olhar para as questões dela. Então, muitas pessoas, acho que 70% do grupo, nunca tinha acessado um psicólogo, porque não tinha grana, não tinha condições para ter um psicólogo. E assim foi o primeiro espaço que essa pessoa teve para se pensar enquanto pessoa no mundo, enquanto um corpo bicho, enquanto um corpo preto, enquanto uma pessoa gorda, enquanto pessoas que não conseguiam se pensar
pelo caos que é o mundo que faz a gente trabalhar, 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 Trabalhar. trabalhar, trabalhar. Uhum. Sim. Então, a estratégia primeira de pensar o processo criativo foi esquecer do processo criativo e, primeiro, escutar. Vamos escutar, vamos entender como cada um fala, vamos ler. Depois a gente pode ir compartilhando qual foi a pesquisa da CIA, mas eu quero dizer que, como eu não chego com pré-requisito, eu vou conhecendo, dois tempos para conhecer, e aí começa a sinalizar. Acho que as crianças em dissidências é uma boa temática. Aquilo que a pessoa falou. Eu vou fazendo uma cartografia desses encontros, do que está vindo, e aí chega o encontro e fala: olha o que temos. E Uau. aí o processo criativo começa. Começa. Começa depois que a gente se conhece, depois que eu sou vulnerável, Uhum. depois que eu sou rebelde, depois que eu tenho atrito, depois Sim, que eu te odeio. Aí começamos. que Então, incrível. para mim, na pandemia, não fazia sentido chegar com uma ideia. A gente vai pensar isso. Uhum. Não dá. As pessoas estavam num quarto apertado, estavam numa sala, estavam embaixo da mesa, estavam no carro dirigindo Sim. durante o encontro. Então, não sei se eu te respondi, mas a Não, premissa foi você primeiro super me treinar da respondeu. psicologia. E que louco aqui, em algum momento eu até me emocionei realmente, porque é, é tão humano pensar dessa forma, né? O processo realmente, porque é isso, né? Chegou esse momento, primeiro o que é o teatro, né? Como esses corpos, como essas corpas estão teatro, né? O que é? E aí chegamos nesse lugar realmente de repensar tudo isso. Então eu tô aqui com o meu corpo agora com esse fone de ouvido, como que o meu corpo está nesse momento com esse coletivo. Então, sei lá, tinha momentos, e eu posso dizer isso por ter trabalhado também, né? Numa companhia, tive papo ontem com o Rafael Lohan, fiz parte da companhia de teatro da UFPR nesse momento pandêmico também, que às vezes aqui no meu caso era tanta ambulância, por exemplo, passando, pegando a situação desse fora que nos atravessa, né, esse dentro, que a gente está o tempo todo. Eu estou aqui com esse mundo, o mundo está aqui nesse meu mundo interno, então às vezes travava. Eu não queria, eu não conseguia, eu congelava, eu não queria pensar outra coisa a não ser essa curva de corpos falecendo, morrendo, né? E tudo acontecendo nesse nosso país, e a gente sabe o que são essas coisas acontecendo, né? Enfim, e aí você trazer aqui para esse mundo, para esse coletivo, esse corpo coletivo, esse cuidado, podemos dizer, com essas psicólogas, esses psicólogos que contribuem nesse processo, isso é incrível. Porque eu acho que era um momento que a gente estava realmente muito exposto assim, a tudo isso. O tempo todo a gente estava se sentindo angustiado, algo nos sufocava o tempo todo. E, enfim. Tipo, alguém precisava ouvir também algumas questões. Né? Para onde elas ficam, né? Como é que eu vou criar se eu tô vendo uma pessoa, gente morrendo, eu tô vendo noticiário de morte crescendo, eu tô vendo uma parte da burguesia dizendo, eu tô me repensando. Como você está se repensando nesse, né? Quem pode repensar? Enfim, várias questões. E como que as pessoas criam nesse aperto, né? Nesse Então, aperto. a primeira estratégia foi: vamos primeiro afinar o Uhum. desespero. Sim, A ideia minha não é curar ninguém, nem pensar o teatro para isso ali, né? sim, Mas era pro processo coletivo, como que essa engrenagem começa a rodar para que a gente se cuide junto. sim. Então, daí a gente começou a estabelecer algum. Então, tinha um encontro para estabelecer acordos. Uhum. Oi, Ti, eu prefiro com a câmera desligada. Olha. Olha, nós queremos, né? Tem essa premissa de vários grupos, eu quero ver vocês. Depois a gente foi entendendo. Primeiro a gente queria que todos estivessem com a câmera ligada. Depois o próprio integrante fala: eu sempre pedia, comunica que vai desligar, Uhum. comunica que não pode. Como que afina? A psicóloga nos ajudou nisso. Como que
fina a comunicação e os avisos ficam claros para que a gente não produza Uhum. histórias na nossa cabeça. Ai, desligou porque tal pessoa falou isso. O outro, ai, só na hora. Então, as pessoas começam a compor Uhum. lugares sobre si porque não está entendendo o que está acontecendo com as pessoas. Sim. Então, a gente tinha dias para limpar os acordos. Esse mês, câmera ligada. Hoje, câmera desligada. Quando tem convidado, câmera ligada. Quando não tem, desliga quando quiser. Uhum. Vai lá, só avisa, olha, gente, estou saindo aqui, já volto. Então, a comunicação foi um trabalho bem delicado para Uhum. começar a pensar o processo criativo. Depois veio as estratégias do processo criativo, mas essa primeira parte foi isso. Tipo, Uhum. como que esse grupo se comunica? Aí vem alguém, mas eu não sou assim. Ok, mas o grupo precisa ser algo. Então, o que você dá do que você é, do que você se transforma, do Sim. que você não tem. E não, Uhum. as diferenças não vão se fazer juntas, E o, né? Elas vão se fazer distantes. e o processo criativo, agora entrando, né? Já que a gente passou por esse lugar, a escuta, passou por esse lugar, o olhar, enfim, aí chegamos nesse processo criativo. É isso que eu queria entender, porque se é um grupo de 20 pessoas, eram 20 pessoas trabalhando juntas ali, 20 corpos trabalhando juntos num mesmo, enfim, ou não, fragmentou-se um grupo de 3, um grupo. Como que esses corpos trabalharam juntos nessas telas? Eram 20 janelinhas? Como que foi isso? Eu sempre nos processos eu parto tanto da condução coletiva, que são os dias dos encontros, e eu tenho orientações individuais. Uhum. Então eu tenho o encontro da sexta-feira, que era o nosso, das 5 às 7. Esse era o coletivo. Depois eu abri a minha agenda e eu tinha 1 hora com cada pessoa do elenco por semana. Uau! E aí, Sabrina, o que você está pensando? Sim. Como você está? Uhum. Aí eu ia para o coletivo calibrado dos desejos. E Sim. aí que eu começava as mediações. Então, a primeira parte foi coletivo e individual, para eu entender o que cada um queria. Sim. Depois, eu fiz uma proposição a partir dos. A gente já tinha passado 3 meses com leitura. Toda semana tinha leitura ou um filme para assistir. A gente assiste junto, a gente vai ler. Então, sempre, todo encontro tinha um mote para produzir o encontro. Era um filme. A gente começou lendo um romance chamado Os Livros de Sayuri, que fala de uma família que sai do Japão e vem para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. As escolas são fechadas e as pessoas precisam enterrar os livros, porque senão as famílias seriam assassinadas. Uau. As famílias que tivessem livros em casa seriam assassinadas. Então a gente começa lendo esse livro para ver o que. E aí esse livro, então a gente leu um romance. Uhum. Começamos a ler um romance. Do romance começamos a assistir filmes. Eu ia trazendo filmes para o pessoal e depois esse processo eu dividi em núcleos. Aí a gente vai sentindo os interesses. A gente tinha um núcleo de audiovisual, núcleo de pessoas que queriam pensar as telas, pensar a arte gráfica, pensar como agenciar esses processos. Depois a gente teve o núcleo de produção, que as pessoas que, a gente precisa de microfone, precisa de lapela, elas iam entender o que a gente precisava. Depois a gente teve o núcleo de trocas e partilhas, que foi a primeira estratégia. Incrível. O que era esse núcleo? O núcleo era para... Eu não queria dirigir uma obra minha. Uhum. Eu queria que as participantes e os participantes encontrassem o seu desejo e conseguisse criar habilidades com a palavra para conseguir comunicar o desejo para alguém. Então, a primeira estratégia foi fazer o projeto sobre trocas e partilhas. Era um projeto que cada um da CIA trazia um desejo de processo criativo para mim. Uhum. Desse desejo de processo criativo, eu provocava essa pessoa a convidar um artista de outro estado. Olha. Para essa pessoa dirigir, para a pessoa da CIA conduzir um processo criativo em outra pessoa de outro estado. A minha função seria preparar junto com a pessoa o processo criativo dela, pensando nas etapas, o que ela ia propor para o convidado, quantos encontros, quem que vai ser a filmagem, quem que vai fazer a arte. Eu ajudava, eu tô com você, eu falava, e aí, Sabrina, o que você está pensando? Uhum. Olha, por aqui, vamos fazer uma etapa, o que você acha 3 etapas? Quais são os acordos? Como você é cuidadosa com o seu convidado? Você vai mandar um e-mail, você vai telefonar, você vai mandar uma carta para ele receber o convite do seu trabalho. Como que o convite já é o seu trabalho?
Você vai fazer uma performance em vídeo para convidar ele como? Como? Então, cada integrante foi convidado a pensar uma proposta de criação teatral, criação performática, audiovisual, mas para conduzir alguém que não era da CIA. Que incrível. Então, a primeira parte da CIA fazia os integrantes terem um processo pessoal para eles não atuarem, mas dirigirem alguém. Alguns casos, algumas pessoas da CIA dirigiam e faziam. Depois desse processo, a gente tem daí 13 trabalhos audiovisuais que foram resultado desse processo. Sim. Então, aí a gente envolveu 47 pessoas nesse primeiro processo da companhia. Uau! Então, até aí, a companhia era esse lugar. Quando chega aqui, aí a gente tem a seleção de elenco. Quando tem a seleção entre os novos integrantes, que a gente começou os primeiros 4 meses com metade dos integrantes, que eram os antigos. Fazemos a seleção, e aí chegou os outros 10, os outros quase 12. Caramba. E aí se reinicia o processo de novo. Sim. Tudo de novo. Então, eu fiz um trabalho de, esse grupo não pode sentir, eu sou o grupo mais velho, eu sou o grupo mais novo. Agora, como afinar os dois grupos e fazer tornar um grupo só? Sim. Aí a segunda estratégia foi, tudo que esse grupo viveu, o outro grupo que está entrando vai ter que viver a mesma coisa, vai ter todas as leituras, vai ter todos os encontros com a psicóloga, vai fazer todas as escritas, que a gente sempre fazia exercício de escrita dramatúrgica, encontros, e aí esse grupo vai se sentir grupo. Uau. Aí veio o segundo projeto, que foi o Lab Web Dramatúrgico. De novo, vários núcleos trabalhando. Aí eu tinha reunião coletiva, reunião com os núcleos de criação. Então, o web dramatúrgico era para dividir com a plateia o processo criativo, os desejos desses grupos. Não era um espetáculo. A gente não tinha me interessado por espetáculo, mas por processo. Então, o lab web dramatúrgico foi o orgasmo sobre trocas e partidas. Todos daí fizeram trabalhos aí dentro da CIA, não com convidados, mas para a gente saber que grupo é esse, o que eles querem falar. Com isso, para ampliar o processo criativo, eu falei, cara, a gente está na pandemia, a galera está com a saúde mental estafada, não posso dizer, vamos criar, Sim. Não vai dar. Então, o que é o estímulo? O afeto sempre foi um estímulo. Uau! Qual que era o estímulo da CIA? Fazer esses artistas encontrarem artistas que eles admiravam. Aí eu fiz a força-tarefa, e aí fiz um ajuntamento de companhias para as pessoas que nunca fizeram teatro. Falaram, nossa, estou conversando com a CIA brasileira. Nossa, eu estou conversando com o Gé Oliveira do Coletivo Negro de São Paulo. Uau. Nossa, eu estou conversando com a Armazência do teatro. Então, o segundo mote foi trazer pessoas que o grupo admirava. Sim. Então, daí, nessa segunda etapa, o grupo recebeu o Gé Oliveira do Coletivo Negro de São Paulo, o Maurício Arruda Mendonça, do Armazém Dramaturgo, a Nádia Naira maravilhosa, da Companhia Brasileira de Teatro, a Luciana Baroni, que fazia um trabalho com máscaras, fez uma mini aula com a gente de máscaras. Incrível. Aí a gente teve o Walter Lima Torres, pensando dramaturgia em Curitiba e como que o teatro acontece em Curitiba desde a década de 20. Sim. Então, cada 20 dias eu trazia de um convidado. Incrível. E outras pessoas, Lígia Oliveira, maravilhosa, a pensar a performatividade da dramaturgia no papel. Veio a Lígia conversar com a gente. Lígia. Posso agora estar esquecendo mais pessoas, mas foram em torno de... Sim. Já lembro delas que eu não tenho. Mas eu acredito que falei todas. Então vieram todas. Sueli Araújo, da Ciaceias, maravilhosa, veio conversar com a gente. Então sempre trazia ou diretores ou diretoras. A Isabel Oliveira, maravilhosa, veio dividir sua trajetória como mulher negra, atriz em Curitiba, para criar, né? Como que é isso? Então, enquanto eles estavam vivendo um processo criativo daí do Lab Web Dramatúrgico, para a gente dividir no final do ano, eles também estavam encontrando a cada 20 dias pessoas que dividiam os seus processos criativos e as suas questões de corpo, de trajetória, de ser alguém no mundo, no processo criativo. Quantas vezes pessoas... eu era afeminado e meu diretor pedia para engrossar a voz. Quando eu ia, eu não cruzava as pernas. Quando me chamava, era sempre as personagens secundárias por ser uma pessoa preta. Então, era essa... Então, eu chamava as pessoas para falar sobre os processos criativos dessas grandes companhias, grandes como o mainstream vê, né? Sim.
Super. O streaming, assim, E aí a galera, isso eu entendi que contagiava. Ai, conheci o Jair Oliveira. Nossa, eu vou poder falar de rap na dramaturgia. Nossa, eu vou. Então, isso, sempre quando eu vi que tava caindo, alguém. Aham. Alguém. Ótimo. Tem dia que o encontro era a explosão. Então, a nossa primeira parte, resumindo, foi a escuta da psicóloga, aí o processo sobre trocas e partilhas, onde cada um dirige Uhum. alguém convidado. Depois a gente recebe convidados e o elenco. Aí eu não conduzia os encontros. Aí vinha um convidado, aí o diretor vai falar: não, eu não sou eu que sou, eu não sou o grupo. Então, aí eu fazia uma reunião antes, ó, a gente vai receber tal convidado. Como que a gente vai receber ele? Como que... O grupo que fazia a articulação, isso já Incrível. estava pensando na mediação, para o grupo encontrar, porque normalmente vai vir alguém, a gente fica ouvindo, porque a gente Uhum. conhece. Então, já era uma outra estratégia criativa também para pensar a mediação lá do ano seguinte que ia vir, que era o grupo se articulando com os convidados. Eles falarem com a Nádia, eles falarem com o Gé, eles falarem com a Lígia, Sim. eles falarem com a Sueli. O grupo conseguir fazer isso, não o diretor. Se articulando então, aqui em telas não quero ser a mesmo. pessoa, o diretor que sabe, o diretor. Não, Uhum. o grupo precisa ter a totalidade de todas essas processualidades. Essa autonomia. Então, chegava um determinado dia que eu também falava, gente, olha como eu estou pensando no processo criativo. E aí eu dividia como que era para mim pensar aqueles processos criativos, os dias que eram difíceis, os dias que eu não gostava de algumas coisas, para eles verem que eu também estava tendo um processo criativo. Então, era esse dentro e fora do processo criativo meu, que eu dividia. Hoje é isso, o deles, eles dirigindo alguém, eu encontrando eles individualmente, eu encontrando os núcleos e eu fazendo essa organização dessas pessoas que vinham e contavam suas histórias no teatro. Então, aí a gente já estava fechando o ano, já tinha apresentado o lado web dramaturgo e tinha chegado a 80 pessoas envolvidas no processo da CIR. Caramba! 80. Detalhe, né? Muito. Uma companhia dentro de um espaço público, isso, um coletivo dentro de um espaço público, e esses corpos integrantes desse coletivo, sem receber uma bolsa, né? É o desejo mesmo fazendo acontecer. Incrível, incrível. Isso. Eu sempre falo, a estratégia era encontrar pessoas, né? Encontrar pessoas. Encontrar pessoas. Uhum, que incrível. E esses processos aconteciam ali numa plataforma Zoom, numa plataforma Meet. Essas plataformas, elas eram aquela plataforma gratuita que tem aquele tempo, ou vocês conseguiram se articular numa plataforma? Como que foi essa articulação para que esse grupo conseguisse se manter ali? Digamos que é o nosso espaço, né? Como que conseguiu esse espaço? Nossa, foi muito difícil, porque nos primeiros meses ninguém conhecia bem as plataformas, né? Então, a gente usava uma hora gratuita, caía, voltava todo mundo. Caía, voltava. Aí depois eu falei, cara, não dá mais. Eu acabei desembolsando e pagando um Zoom pro grupo, pra gente ter o Zoom. E aí, antes também, quando os convidados vinham, tinha convidado que cedia o próprio Zoom para não ficar caindo. Então, assim, eu tive um acolhimento também das pessoas envolvidas que eram convidadas de uma maneira belíssima, assim. Então, a gente começou pelo Meet, depois a gente tentava nos núcleos pequenos no WhatsApp, e depois aí eu consegui o Zoom, aí foi o luxo. Ricas! Livres total! E aí o trabalho começou a funcionar muito, muito. Daí, como direção, né, como pessoa que está produzindo, você vai também entendendo as ferramentas, você cria grupo, daí você vai pensando a proposta do encontro a partir daquela plataforma, né? Eu vou dirigir uma companhia debaixo de uma ponte. Aquele espaço vai me dar o processo criativo. Sim. Eu comecei a pensar isso. Falei, cara, a plataforma é a minha primeira pista de processo criativo. Que ferramentas ela me oferece? Aí isso foi sendo o outro mote para os encontros que eu oferecia para eles. Hoje vai ser 3 salas. Hoje a gente vai ter as performatividades. Hoje, então, cada um mês eu mostrava o programa para eles do mês seguinte. Eu tinha um drive coletivo. Nesse drive coletivo tinha todas as ações da companhia compartilhadas para eles acompanharem o que estava acontecendo, dias de convidado, e também já tinha coisas que iam acontecer no mês seguinte. Então a gente estava vivendo uma coisa, estudando, e, por exemplo, você está lá comigo vivendo e você fala, nossa, eu apresento dia 22 de junho
a minha carta performativa para o grupo. Então, você já sabia que o dia 22 era a sua carta performativa para o grupo. Incrível. Então, daí eu E, tinha esse drive que era o ponto de encontro das informações. e além de ter esse registro também, né, Ti? Eu não sei se nesse registro eu poderia acessar o meu registro lá de 6 meses atrás. Uma cena. Tem tudo Que ali. incrível! Coisa da minha, eu sou a louca não sou nem virginiano, mas assim, a louca da metódica. Eu criei lá uma tabela onde eu colocava dramaturgia, direção, afetações, e as pessoas desde o começo do processo iam colocando, eu tenho interesse em dramaturgia, direção, eu colocava palavras para dramaturgia, e aí a gente ia, a minha reunião com o pessoal, ia para a próxima reunião e falava, olha que legal, você veio da palavra fissura, você chegou na palavra corpo e agora você está na palavra fissura de um corpo bicho. Achamos o seu processo criativo. Uhum. Então, tudo foi registrado para que depois, no ano seguinte, teve mais 2 partes. Foi criar o espetáculo, Articulações para Sobreviver, e foi fazer o elenco, olhar para todo o seu processo criativo, que já estava tudo registrado, e criar uma oficina a partir do seu processo criativo dentro dos moldes de um projeto de lei. Apresentação, justificativa, metodologia. Então, todos eles produziram, a partir do que vivenciaram, uma proposta, e aí a gente abriu oficinas e o elenco ministrou para todas as pessoas que se inscreveram. Aí a gente atingiu 60 pessoas. Incrível. Também inscritas. Incrível. Então, era isso. Primeiro vive a coisa, agora por onde eu parti e agora eu ofereço esse meu processo criativo para alguém que queira me conhecer. Então, teve gente de Goiânia, Goiás, Mato Grosso. Olha. Teve gente de todos. Então, a tela, nesse sentido, aproximou. Né? Conseguiu chegar em lugares que talvez que não chegaria, né? Que não chegaria se não fosse... Agora, gente, estamos finalizando aqui já. Que Meu Deus, 10 minutos! Vini, é isso! Você não tem ideia, um papo tão gente, gostoso. Desculpa, é que o processo, Sabrina, desculpa, é que o processo, eu queria... Super! Não! Eu queria muito contar. E é isso, eu acho que essa nossa conversa é para que eu possa te conhecer, eu quero conhecer o processo dessas companhias que criaram nesse momento isolado, pandêmico, realmente. Eu quero saber de vocês. Ti, e eu só quero agora te perguntar uma coisa. Agora, nesse pós-pandemia, né? Não sei ainda se enfim. Você disse que esse coletivo vai voltar presencial, né? Então, esses corpos estarão presencial. O que você traz? Você acha que as telas ainda vão estar ali presente? Esse corpo, esse coletivo ainda vai estar aqui usando dessas ferramentas, essas telas? É possível haver um processo híbrido, talvez? Não sei. Um dia de ensaio sendo transmitido num stories? Não sei. Uma coisa que... a se pensar, talvez. Como que é para vocês? Claro. Eu acredito que a primeira premissa é: se aquele corpo deseja hibridizar as suas expressões, bora fazer esse processo. Né? A gente se letrou nesse lugar. Então, tem gente que vai preferir o seu corpo e o vento e o espaço. Então, eu tenho certeza que todas essas processualidades que nunca foi novidade para o teatro, porque o teatro em vários lugares do mundo, né, sempre trabalhou com isso, só que a gente foi pego de susto, nós não éramos letrados. Né? Então, tipo, os estudos intermediais da cena, ou seja, tudo aquilo que se encontra para produzir uma novidade, acho que precisa vir cada vez mais. Os corpos ciborgues estão aí, tem o nosso início. Né? Então, tipo, como é que também a gente... invade, já que essa palavra é tão colonial, invade esse algoritmo, né? E começa a brigar com ele. Sim. Então, tenho certeza, não vou dizer que eu tenho certeza que feio, mas é um desejo. Sempre estar aberto porque aquele corpo precisa. Se ele precisa da câmera para fazer a cena, bora usar essa câmera, né? Então, acho que isso está muito aliado com aquela estratégia que eu falei de que eu não chego com a proposta.
primeiro eu preciso ver quem são, o que eles querem. Uhum. Aí, se esse coletivo desse ano falar, massa, eu falo, bora. Aí eu vou junto, eu também vou aprender junto com esses corpos. Porque eu não sou letrado na parte audiovisual. Fui letrado pela própria CIA. Uhum. Então, tipo, né, eu tinha um olhar para o design, tinha um olhar para o design, tinha um olhar para a dramaturgia, para o roteiro, mas eu não tinha o letramento das mídias. A CIA foi maravilhosa. Então, nesse processo, a gente criou identidade visual, aí, que coisa que a gente não tinha quando estava no presencial, porque a gente não olhava para isso, a gente estava lá no palco. Uhum. Agora a gente tem identidade visual, a gente tem uma logo, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um no Instagram, a gente tem artes. Em parênteses, obrigado, Bruno Lopes, lindíssima, que é o nosso designer, que fez toda a concepção visual, e o Eric. Então, assim, também somou as coisas que a gente nunca tinha, porque não tinha dinheiro. Aí, quando veio a pandemia, era a única coisa que a gente tinha era as mídias. Então, a gente teve que refinar. Uhum. Então, assim, para finalizar, a gente está no processo. Era para ter. A gente está ainda. Eu estou entendendo a burocracia dentro da instituição, se vai ser viável esse ano. Acho que ouvi a live de vocês e é uma coisa muito parecida que vocês estavam conversando, você e o Rafa, que é estar no espaço público é sempre um perigo. Então, você está sempre tentando permanecer. Sim. Então, agora, virou de CIA em CIA também, porque eu não queria deixar a CIA presa só a uma instituição. Uhum. Então, agora ela está num processo de multiplicar-se em outras regiões do país, de outras bibliotecas, só que para isso ela não poderia ser da instituição, ela precisava ser um projeto pessoal. Então eu transformo ela em de si em si. Tem um monte de coisa que eu anotei que eu não falei, mas eu transformei ela em de si em si, porque que é a criação de espetáculos, mediação teatral e formação em artes cênicas. Porque aí eu posso, aí com Lei Rouanet, editais, eu posso ter a bolsa de estudo para os integrantes, eu posso fazer esses espetáculos circularem. Então, agora ela está nesse processo para se iniciar no segundo semestre, a partir desses projetos, desses editais, que aí faça um boom nesse projeto, para que ele... A ideia é que o elenco que fez o ano passado, agora venha trabalhar na direção, venha escrever a dramaturgia do próximo elenco, venha ministrar a oficina do próximo elenco. Olha, então, como que a pessoa que vivenciou agora ela também conduz esse projeto comigo. Sim. Então eu falei para o elenco, fiz uma reunião com eles, falei, gente, se esse projeto, se eu não puder estar esse ano aqui, que a minha vida tá assim, vocês sabem fazer isso. Sim. O mais importante para mim é que esse projeto não morra. Não é o diretor Thiago, é o projeto dentro de uma instituição pública. Fiz uma reunião com eles falando, ele não pode deixar de existir. Não. Tá com vocês. Eu posso infartar amanhã. Então, assim, tá com vocês. Então, eu sempre pensei isso, não é meu projeto. Esse projeto precisa estar no espaço público. Então, quanto mais eu partilho tudo que eu posso sobre esses processos com essas pessoas, elas que conduzem os próximos processos. Super. Não posso ter essa vaidade de, é meu projeto, só comigo conduzindo. Sim. Então, eu estou nesse lugar agora de transitar a companhia para editais. Produtoras, o Edran do Antropofocus virou ele também nos visitou e é um possível produtor aí do projeto agora. Incrível. Também. Então, fazer esse projeto agora, assim, ele estava aqui na instituição. E agora eu quero que ele circule ele vai. Instituições. Incrível. Eu estou nesse processo burocrático de escrever nesses editais porque ele circule. Vai estar na biblioteca pública, mas ele vai estar em outros lugares. Sim. Ele vai ser mais independente do que institucional. Ótimo. Já que não pode ser, né, pela legislação, uma companhia, então ele vai ser uma companhia sim. Por isso que ele virou de CIA em CIA. Ele era CIA da BPP, ele vira agora um de CIA em CIA. Não, isso é incrível. A Isabel mesmo, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela sempre fala pra gente como que a gente burla, né? Como que a gente, né? Como que a gente faz para acontecer, burlando essas regrinhas. Ô Ti, obrigada, hein? Nossa, obrigado por essa conversa. Olha, aprendi tanto. Ai, meu Deus, desculpa, eu falei bastante, mas eu queria tudo. E a gente não se sentou e tomou um café. Você não veio aqui em casa e tomou um café. Eu não fui. Pra gente, né? Agora é que a gente se esbarrava. A gente se esbarra. E nunca, né? Foi a primeira conversa longa que a gente teve. Em telas, olha que louco. Porque isoladas. É isso, né? Isoladas. A gente eu te namoro, a gente me namora, a gente se namora, mas sempre aquele oi, rapidinho e vai embora. Então,
Aqui rolou essa conversona, isoladas. E bora marcar esse café. Eu quero muito. Com certeza. Eu espero que tenha ficado partilhado para vocês que estão aí com esse processo. E, enfim, qualquer pessoa que se interessou, manda aí uns inbox da vida que a gente tamo junto. Nada se morre. Nada se morre. Essa live vai ficar gravada no Corpo Isolado. Eu posso compartilhar ela ou com Deciencia ou com o seu pessoal. Eu sei que às vezes desconfigura aquele feed bonitão, então eu super entendo. Refinadas. Porque é isso, né? Os nossos corpos se comunicam também nessa estética aqui, nesse corpo tecnológico, digital aqui, virtual, né? Então existe isso, eu entendo. Mas é isso, Ti, obrigada. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Não deu nem pra gente abrir pra... Foi uma delícia. Que delícia. Bora... Muitas mensagens lindas, né? Olha o coletivo. Ai, coletivo MUA! Minha coletiva linda, que eu amo. Obrigada, meninas. Está aqui, Planemarte. Nossa, tanta gente. Eu não tinha visto ninguém. Olha que tonga que eu sou. Caramba! Mas, Sabrina, muito obrigado pelo convite. Né? Desde novembro aí para acontecer, aconteceu. Sim! Yes! Muito obrigada. Yes. Rolou! Foi lindo. Obrigada pelo convite. Tudo que precisar conversar, estamos aí. Só bater na porta. Obrigada, Ti. Parabéns pelo projeto. Parabéns, que perdure, que seja cada vez mais lindo. Já está muito... Vida longa para todas nós. Corpo Isolado, Deciencia, eu quero ver tudo isso acontecendo. Obrigada, gente. Beijo, Ti. Beijo, pessoal. Tchau. E é isso. Tchau, tchau. Encerrando aqui, ó. 3, 2, 1. Foi!